o escritor aqui de Hebreus diz assim: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu. Vamos ler juntos? Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu. Eu não sei se você tinha muitos sonhos quando você era criança, mas o meu maior sonho de criança, a pastora Cidá se lembra, era ser marinheira. Eu queria muito servir a Força Naval Brasileira. E, irmãos, sempre que tinha uma parada da Marinha, eu estava lá. Sempre. Era o 7 de setembro, não é? Eu estava lá porque eu queria muito, era um sonho. Depois, o tempo foi passando e eu disse assim: eu vou ser advogada da Força Naval Brasileira. E a pastora Cidá estava sempre comigo, né? Eu até trouxe umas fotinhas aí da gente. Olha, onde tinha uma parada, estávamos lá. Ela sempre ia comigo, Cidá. Nós estamos bonitas hoje, né, Cidá? Graças a Deus. Mas quando eu tinha mais ou menos 18 anos, irmãos, eu fui pela primeira vez num navio. E era um navio missionário que estava ancorado no Rio de Janeiro, o navio Logos 2, que era um navio, é ainda, o Doulos que naufragou, não é? Mas o navio Logos ainda existe, da Operação Mobilização, um navio cheio de missionários. Missionários internacionais, americanos, ingleses, alemães, que iam pelo mundo todo, dentro do navio, pregando o evangelho. E quando ali dentro daquele navio, eu entrei e comecei a ver os testemunhos, a ver o que Deus fazia através deles, eu fiquei louca. Eu disse: é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero servir a Deus assim. E no ano 2000, sem conectar uma coisa com a outra, eu e o pastor Eduardo servimos num navio missionário no Anastasis Mercy Ships, lá em Gâmbia, na África, onde nós fomos servir no navio. E ali em Gâmbia, né, o grupo que estava nesse navio foi servir uma prisão. Essa prisão em Gâmbia nunca tinha sido limpa. Eles tiraram todos os prisioneiros, colocaram em outro lugar para nós limparmos a prisão. E você não faz ideia do sebo que saía daquelas paredes. Irmãos, coisa terrível mesmo. Imagina uma prisão de 25 anos sem nunca ser limpa. E o povo vendo os brancos ali, não é, trabalhando, e eles vinham perguntar o que nós estávamos fazendo ali. E era uma oportunidade que nós tínhamos de anunciar o evangelho e falar que nós estávamos ali, porque nós amávamos a Jesus e amávamos também as pessoas daquela nação. E aquele navio, não é, o Anastácio, ele ainda existe, é o navio da Jocum, Jovens com uma Missão. E ele também leva muitos médicos, enfermeiros que vão pelas nações ajudando, não é, as comunidades. Então, eu quando li, estava meditando nessa palavra e eu tomei atenção na palavra âncora, eu me lembrei das experiências que eu tive, dos desejos e aspirações que eu tinha quando eu era mais nova, não é? E o escritor diz assim: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. E âncora é uma palavra da área náutica. Eu acho que todos nós sabemos o que é uma âncora, não é? É uma peça de ferro que é presa em uma corda ou uma corrente e que serve para imobilizar um objeto flutuante. Ela vai lá na terra e lá ela segura, ela consegue segurar o barco. E é muito interessante que quando a gente entra por Hebreus capítulo 6, e nós vamos entender, tentar entender o pensamento do escritor, nós vamos chegar lá no que o Senhor tem para nós, que é o santo dos santos, o lugar da sua presença. Porque ele fala aqui que essa âncora firme e segura vai nos levar até o santuário, além do véu, não é? E é muito interessante, irmãos, que a palavra do Senhor, ela tem mais ou menos 40 escritores. Diga comigo, a Bíblia tem mais ou menos 40 escritores, mas um só autor. Não tem o autor de Hebreus disse, escreveu, não.
O autor de Hebreus é o mesmo que é autor de Gênesis e Apocalipse, que é o Espírito Santo de Deus. Mas nós não sabemos quem escreveu Hebreus, mas mesmo assim nós vamos tentar entender o pensamento do escritor. E quando nós lemos aqui esse versículo, que ele fala, temos esta esperança como âncora da alma, nós podemos concluir que a alma é o barco. A nossa alma é o barco, porque é o barco que tem âncora. E a âncora, ele está dizendo aqui que é a esperança. Agora, o que isso simboliza, espiritualmente falando? Qual o simbolismo nós trazemos da âncora, que é a esperança? O primeiro simbolismo que nós trazemos aqui é que a âncora é a certeza da promessa. Porque nós lemos um versículo que é o nosso texto base, mas nós temos de ir para o contexto e tentar entender o que o escritor está trazendo para nós. E lá no versículo 13, ele diz assim, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Verso 14, dizendo, certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Verso 15, e assim esperando, com paciência, alcançou a promessa. Agora eu pergunto para você. Deus deu promessas a Abraão e essas promessas se cumpriram ou não? Sim. Todas as promessas que Deus deu a Abraão, elas se cumpriram. Abraão era perfeito? Não. Abraão não foi fiel em toda a sua vida. Ele não foi fiel em toda a sua casa. Mas mesmo assim, Deus cumpriu suas promessas na vida dele. Porque as promessas de Deus, elas se cumprem, não independência de sermos perfeitos ou não. O cumprimento das promessas de Deus tem a ver com o seu caráter fiel. Porque foi isso que disse o apóstolo Paulo, se formos infiéis, ele permanece fiel. Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então, quando nós lemos aqui que a esperança é a âncora da alma, é que tem a ver com a promessa que Deus fez, que está baseada naquilo que Ele é. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete, e Ele prometeu a Abraão. Se você ler Gênesis de 12 ao 22, do capítulo 12 ao 22, você vai encontrar as promessas principais que o Senhor fez a Abraão e que se cumpriram. Promessas de bênção, promessas de lhe dar um filho, promessa de uma posteridade, promessa de abençoar todas as famílias da terra, por meio do seu descendente principal, da sua posteridade, que é o Messias, Jesus Cristo, descendência de Abraão, porque Jesus é descendente de Abraão. Paulo fala aos Gálatas que Jesus é a posteridade de Abraão. Então, essas promessas se cumpriram. O Senhor falou, eu vou te dar um filho. E esse filho, através dele, você vai ser pai de multidões. E o Senhor abençoou a Abraão e Isaac nasceu, irmãos. Então, muitas promessas de Deus não dependem do seu caráter. Dependem do caráter de Deus. Porque Ele é fiel. Então, a âncora, ela tem de nos manter firmes no centro da vontade de Deus. Porque para que serve a âncora? Eu tenho uma promessa de Deus e eu preciso estar ancorado, firmado, nessa certeza de que Deus, Ele prometeu e a sua palavra é real e eu não vou me mover de um lado para o outro. Porque a âncora serve para isso. O barco não vai naufragar, o barco não vai andar à deriva. Nas tempestades o barco pode balançar, mas vai se manter firme. Não vai ser desalinhado. E nós estamos vivendo dias em que muita gente está sendo desalinhada. Muita gente está se perdendo, está andando na deriva. Está saindo para longe do centro da vontade de Deus. Por quê? Porque não tem a esperança como âncora da alma. Não tem esperança nas promessas de Deus. E a palavra do Senhor diz, se demorar um pouquinho, continua esperando. Porque não vai deixar de acontecer. Pode tardar, mas não vai deixar de acontecer. Nós estávamos conversando, penso que ontem,
Na época do apóstolo Paulo, eles já esperavam a volta de Jesus. Eles já esperavam que Jesus fosse voltar naquela geração, naquele tempo. E já se passaram quase 2000 anos e Jesus ainda não voltou. E aí, como não acontece, muita gente se desalinha. Não, isso não vai acontecer. Ou porque você acha que a igreja primitiva, nós falamos que a igreja primitiva era muito amorosa, né? Uau, aquele povo tinha tudo em comum, o povo dava suas propriedades uns para os outros, vendiam e repartiam tudo. Por que eles faziam isso? Porque eles achavam que Jesus ia voltar na geração deles. Para que eu vou ficar com casa, com terra? Por que eu vou ficar com propriedades? Eu vou dar, vou abençoar. Não é porque era amoroso, não. Se a gente for olhar a igreja primitiva, tinha muita coisa ruim no meio deles. Então, Jesus não voltou até agora. E muita gente está à deriva, está indo embora para o mundo. Porque o mar representa o mundo. Na Bíblia, o mar representa o mundo. Mas se a pessoa não está ancorado, né, a esperança não está no Senhor, o que acontece? Vai esfriando e pouco a pouco vai indo embora. Nós precisamos, irmãos, de estar ancorados, firmes, sustentados, sustentando o nosso barco, sustentando a nossa alma, sustentando a nossa vida naquilo que o Senhor promete. Você não precisa ficar correndo atrás de profetas humanos se você tem essa profecia aqui, ó. Essa palavra não falha, irmãos, essa palavra não falha. Ela é fiel, poderosa, indivisível, eterna, soberana. É fácil nos perdermos, é fácil nos desviarmos, é fácil nós nos desalinharmos. Mas nessa manhã que o nosso coração se volte para a esperança naquilo que o Senhor prometeu na sua palavra. E sabe, quando Deus fez a promessa a Abraão, porque ele não tinha ninguém acima dele por quem jurar, ele jurou por si mesmo. Deus empenhou a sua palavra, a sua promessa a Abraão com juramento. Ele não precisava de fazer isso, mas ele fez. É como se na cruz do Calvário Jesus estivesse fazendo um juramento de nunca nos deixar. Olha no contexto, no verso 16 e no verso 17, porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Diga assim: Deus tem um juramento com a minha vida. Deus tem um juramento, Deus não muda, irmãos. Ele quer que nós entendamos e haja esperança na nossa vida, naquilo que Ele nos promete na sua palavra. Deus não muda. Olha o verso 18. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos firme a consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter, ancorar, está firmado, a esperança proposta. Qual é a esperança proposta? É a âncora. E a âncora é, diga assim, Cristo. Diga assim: a minha âncora é Cristo. Minha âncora é Cristo. A nossa esperança em Cristo é a âncora para a nossa alma. E a âncora era o símbolo mais usado na igreja primitiva. Foram encontrados 66 âncoras nas catatumbas. Eles usavam muito essa figura para mostrar que eles estavam firmados em Cristo. Olha, o filósofo grego estoico Epíteto, ele escreveu: não se deve prender o navio a uma só âncora, nem a vida a uma só esperança. Olha o que ele disse: não, tem de ter mais âncoras, tem de ter mais esperança, mas nós cristãos, nós temos uma só esperança, e a nossa esperança chama-se Cristo. 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 Nós não temos outra âncora na vida, nós não temos outra esperança. Cristo, somente Cristo. Essa âncora é Cristo, irmãos.
Paulo fala em Colossenses, capítulo 1, verso 5, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Evangelho, boas novas de Cristo. Por que a nossa esperança é Cristo? Porque nós estamos no Evangelho. E o Evangelho é Cristo, e Cristo é o Evangelho. Irmãos, não tem Evangelho sem Cristo. Não tem boas novas sem Cristo. É possível haver islamismo sem Maomé. É possível haver budismo sem Buda. É possível haver confucionismo sem Confúcio. É possível haver hinduísmo sem Krishna. É possível haver catolicismo sem Papa. É até possível haver metodista sem Wesley. Mas é impossível haver evangelho sem Cristo. Ele é o próprio evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós cantamos aqui Cristo. Não há um nome mais alto, não há um nome melhor, não há um nome mais poderoso do que o nome de Jesus. Há uns anos atrás, nós fomos trabalhar na Grécia com os refugiados. E nós aqui da igreja levamos um grupo, né? Todos os anos nós fazemos uma viagem missionária, né? No passado fomos a Guiné-Bissau, terminar a escola. E esse ano, pela fé, nós vamos novamente voltar à Grécia. E eu lembro que foi uma das maiores experiências que eu já tive na minha vida. Os irmãos que foram se lembram, não é? Que nós levamos 25 quilos de bacalhau. Nós queríamos servir aos refugiados. 99% dos refugiados que chegaram na época na Grécia eram islâmicos, né? Eram muçulmanos. E a nossa igreja estava junto com outras igrejas ali de Tessalônica, de toda aquela região, olha, onde o evangelho começou na Europa, porque a primeira pessoa europeia a se converter foi lá em Filipos, a Lídia, né? E aí, nós levamos porque nós queríamos convidar as pessoas para virem para um almoço, sexta-feira, um jantar brasileiro, e no domingo, o almoço português. Então, levamos lá o bacalhau, compramos lá coisa e tal. Nós tínhamos aproximadamente 100 pessoas, se não me falha a memória, 100 pessoas muçulmanas dentro da igreja, vieram para o almoço, mas vieram antes para o culto e depois ficaram para o almoço. E quem pregou fui eu. E eu preguei exatamente nesse texto. Não há debaixo do céu outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E eles todos com o telemóvel transmitindo o culto. Vocês lembram? Eles com o telemóvel transmitindo o culto. Eu falei, meu Deus, isso é um milagre. E olha, eu acho que nunca soube tão bem na minha vida citar esse versículo. Porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só o nome de Jesus. No other name is given by which we can be saved. Only Jesus, Jesus, Jesus. Não tem outro. É só Jesus. E sabe, vocês que foram nessa viagem, muitos daqueles que comeram do nosso bacalhau, hoje estão servindo ao Senhor como pastores. Servindo ao Senhor, pastoreando o povo refugiado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa âncora que nos guarda, que nos livra, irmãos, e nos conduz ao porto seguro é Cristo, Cristo, Cristo. Lá em 1 Timóteo 1, Paulo diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Sabe essa esperança foi guardada como âncora no coração e na alma dos patriarcas do Antigo Testamento, no coração dos salmistas, no coração dos profetas. Era um mistério que estava oculto, porque assim é a âncora, ela está oculta, mas é ela que sustenta tudo. E Paulo vai falar isso lá em Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos,
aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. O mistério que esteve oculto, hoje é revelado. Nós não servimos a um Deus misterioso, nós servimos a um Deus revelado. Deus quis revelar-se, o Pai quis se dar a conhecer e enviou o seu Filho. Por isso que Jesus disse, se vocês querem ver o Pai, olhem para mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus, ele é a personificação da própria divindade. Cristo em vós, esperança da glória. Essa âncora é Cristo. E essa âncora, meus irmãos, ela é segura e firme, disse aqui o escritor. Ela é uma âncora espiritual, ela é bem diferente das âncoras, né, físicas, das que nós conhecemos. Por quê? Porque nós estamos ancorados não em algo que está abaixo de nós, mas em algo que está acima de nós. A nossa esperança está acima, nós nos agarramos. Na nossa fé, a fé cristã, ela se baseia em Cristo, e Cristo está acima de nós, não é? Então, o autor aqui diz assim, o escritor, temos esta esperança como âncora da alma, ou seja, uma âncora para a nossa alma. E essa âncora, ele disse que é segura, podemos confiar nela, e ela é firme, ela não fraqueja, ela não se rompe. Então, se você está em Cristo, a sua alma, ela está guardada. O seu barco, a sua vida está guardado por essa âncora. Olha que interessante. A esperança é a âncora da alma. Por que não fala que é a âncora do coração? Especialmente em dias como os que nós estamos vivendo, é a nossa alma que precisa de paz. A paz que Cristo dá, disse Paulo, que excede a todo o entendimento. Ontem, na graduação, o bispo Calegari estava dando uma palavra e ele falou sobre a diferença entre conhecimento e entendimento. Nós não podemos só viver de conhecimento, nós temos de ter entendimento. Ele até citou o eunuco no deserto. Estava lendo o texto de Isaías, capítulo 53, mas não entendia nada, estava tendo conhecimento. Mas, de repente, Filipe, o diácono Filipe, correndo no deserto, não é, atrás da sua carruagem, vê que ele estava lendo as Escrituras e pergunta, entendes tu o que leis? E ele diz, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Aí, Filipe sobe na carruagem e começa a lhe explicar e dizer que aquele texto era uma referência a Jesus Cristo crucificado. E aquele homem, então, ele mesmo se convida a ser batizado. Nem fez um curso de batismo, né? Já logo disse, eu creio, olha, tem ali água no deserto, o que me impede que eu seja batizado? E foi logo batizado e foi embora para a Etiópia, feliz da vida. E segundo a tradição, segundo a história, ele levou o evangelho para a Etiópia. Essa âncora, ela é segura e ela precisa trazer paz para a nossa alma. Sabe por que muita gente está sem paz? Irmãos, tem muita gente que diz que tem Jesus, mas não tem paz na vida. Não está ancorado. Parece que está à deriva. Parece que está... Ontem eu estava comendo e passou um pedacinho de um filme. Chama-se Águas Perigosas. E parece que o nome do filme é esse, Águas Perigosas. Um grupo de 4 amigos, eles vão para o México e lá eles saem com aquelas motas d'água. E eles não percebem que eles estavam entrando numa região infestada de tubarões. Não vou contar o filme porque vocês não vão querer assistir. Mas assistam, que é até interessante. Sabe, quando nós não estamos ancorados, é isso que acontece. Nós estamos à deriva. Nós estamos indo para os perigos desse mundo. E Jesus, quando ele fala da parábola do bom samaritano, do bom semeador, o bom samaritano é outra história, né? O bom semeador, ele fala que uma parte da semente caiu entre pedras.
Outra parte caiu entre espinhos. Aí Jesus, quando vai dar a interpretação da parábola, ele diz que aqueles que receberam a palavra, não é? E que representa lá o solo rochoso, são aqueles que recebem a palavra com alegria, mas quando vem a luta, quando vem a prova, eles se ofendem. Porque não tem profundidade, eles se afastam. Da mesma forma, aqueles que são como espinhos, que estão muito envolvidos com as coisas do mundo, também não tem profundidade, a semente é sufocada pelas coisas do mundo. E quantas pessoas, infelizmente, entregam a vida para Jesus, mas vivem na superfície, nunca se aprofundam. Nunca se aprofundam numa relação com Deus, não tem uma relação de filiação, de paternidade com Deus. E quando vem a luta, vai embora. Deus não fez o que eu quis, Deus não me abençoou, Deus não abriu a porta, Deus não me curou, Deus não tirou essa tribulação da minha vida e eu então vou me embora. E vai à deriva para um mundo infestado de perigos. Por quê? Porque não deixou a esperança em Jesus, a esperança nas promessas de Deus ser a âncora da sua alma. A alma fala de entendimento. A alma fala de psique, a alma fala de vontades. A alma fala do nosso dia a dia, das nossas decisões. Identidade, alinhamento, autoimagem. E o último aqui, a âncora nos mantém no centro, além do véu. O que significa isso? Meu Deus, como pode um só versículo falar tanto da Bíblia inteira? No verso 19, a qual temos como âncora da alma segura e firme que penetra até ao interior do véu. Verso 20, onde Jesus, nosso precursor, diga comigo, precursor. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Onde ficava o véu? Porque ele está fazendo referência, se você ler aqui Hebreus, parece que você está lendo Levítico. Toda a interpretação lá de Levítico, não é? Onde ficava o véu no templo? Está falando aqui do tabernáculo e também depois do templo, quando foi edificado. O véu ficava separando o lugar santíssimo, que era chamado de a presença de Deus, onde Deus se manifestava, das outras partes do templo. Você chegava no templo ou no tabernáculo, tinha logo um pátio, depois entrava, tinha uma porta e tinha ali o lugar santo. Depois você olhava para o final do lugar santo, tinha um véu espesso. Ele está falando aqui, olha, onde Jesus, nosso precursor, entrou. Onde? Além do véu, atrás do véu. O que tinha atrás daquele véu? A Arca da Aliança, a presença de Deus. Era ali que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano e era ali que Deus recebia a oferta que ele levava, o sangue dos animais que ele levava para pedir perdão, não é? Por mais um ano. Deus se manifestava naquele lugar. Aquele lugar é chamado de casa de Deus. Então, quando o escritor aqui de Hebreus está dizendo, olha, a âncora da alma é segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, não está falando que Jesus entrou como nosso substituto, mas ele entrou como nosso precursor. O que é um precursor? Aquele que vem na frente, aquele que vai abrir o caminho. Jesus não entrou lá como nosso substituto e ficou lá sozinho, não. Ele abriu. Deus próprio, Pai, rasgou o véu de alto a baixo. Não existe mais separação, não tem mais véu. Quando a palavra do Senhor diz além do véu, atrás do véu, está dizendo que ali é o lugar que nós devemos habitar, porque é o lugar onde está a presença de Deus. E onde está a presença de Deus hoje? Antes de Jesus, a presença de Deus estava lá naquele lugar, no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, onde tinha a Arca da Aliança. Mas hoje não é mais aquele lugar físico, porque hoje a presença de Deus, ela foi transferida para o coração de todo aquele que tem a Cristo. Nós não somos o templo do Espírito Santo? Nós não somos a casa ambulante de Deus? Então, onde eu estou, a presença de Deus está.
E eu tenho de desfrutar dessa presença. A âncora da alma, essa esperança nas promessas de Deus, naquilo que o Senhor fala, meus irmãos, tem de me manter ali ancorada, no centro da sua vontade. E o centro da vontade de Deus é a presença de Deus, que eu vou lá não para pedir coisas. Eu não vou na presença de Deus, eu não vou dar um culto a Deus para pedir um carro, uma casa, um marido, um filho, uma viagem, uma cura. Não. Ali eu vou para desfrutar da presença de Deus. E é aí que nós estamos falhando. Porque nós vemos o culto a Deus como um lugar de peditório. Eu venho para pedir, eu venho para exigir, eu venho para demandar. Outro dia eu até preguei sobre as tentações de Jesus e eu lembro que eu falei que quem prometeu tudo isso te darei se prostrado me adorares foi o diabo, não foi Deus. Não tem um texto na Bíblia que fala tudo isso te darei se prostrado me adorares. Não, Deus não fala isso. O diabo que falou isso para Jesus. Porque na presença de Deus nós vimos. Porque Jesus, como precursor, já passou na nossa frente. Olha o que fala em Hebreus 10. Tudo é contexto do texto que eu li. Hebreus 10, versos 19 e 20, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, nesse lugar, além do véu, pelo sangue de Jesus, verso 20, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, ou seja, pela sua morte na cruz. Olha o que diz o verso 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Você pode ser infiel muitas vezes, mas Ele continua sendo fiel. E aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele não cumpre por sua causa, Ele cumpre por causa dEle. Não é por quem eu sou, é por quem Ele é. Em Hebreus 4,14, vou terminar com esse texto. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Olha, Ele penetrou nos céus, o santo dos santos é o céu. Esse lugar é um pedacinho do céu para nós hoje. Nós ainda não fomos fisicamente para o céu, mas o céu pode vir até nós, irmãos, na presença de Deus. Ele penetrou nos céus, então retenhamos firmemente a nossa confissão. Verso 16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Jesus entrou e nesse lugar Ele foi feito sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele entrou na nossa frente para abrir o caminho, para que nós pudéssemos entrar. Então a âncora serve para isso, para não nos deixar afastar do centro da vontade de Deus. Qual é o centro da vontade de Deus? A presença de Deus. É na presença de Deus que nós temos tudo o que precisamos. É na presença de Deus que tudo se encaixa. Porque é na presença de Deus que a nossa alma encontra equilíbrio, que a nossa alma encontra paz. Não há outro lugar onde nós encontremos essa paz. É só nele. É só na presença dele. É só além do véu. Esse véu que não existe mais. Mas o lugar continua. Quando Jesus morreu e o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, onde estava a Arca da Aliança já não estava mais lá. Tantas vezes inimigos tentaram tirar a Arca da Aliança do povo de Israel. Algumas vezes conseguiram. Uma vez os filisteus roubaram a arca e levaram lá e colocaram no templo de Dagon. Aí foram embora, né? Foram dormir, deixaram lá a Arca da Aliança no pé do Dagon. Dagon, uma estátua enorme. Sabe o que aconteceu? No outro dia de manhã chegaram lá, os adoradores de Dagon. Dagon estava caído, com a cabeça partida. No outro dia estava com as mãos todas partidas. Aí eles mandaram de volta. Não, nós não queremos não. Essa arca aqui para eles é bênção, para nós é maldição.
Algumas vezes levaram. Ela passou 20 e tal anos longe do povo de Israel. Mas quando Jesus morreu, ela já não estava mais lá. No templo de Herodes já não estava mais lá. Onde ela estava? O Senhor a levou para provar para nós que agora a Arca da Aliança habita aí, ó, dentro de você, dentro de mim. Todos nós que somos casa de Deus, nós temos a Arca da Aliança. Nós temos esse tesouro que a palavra do Senhor fala em vaso de barro. O tesouro é a presença de Deus, irmãos. E só conseguimos nos manter no centro se nós estivermos ancorados nessa esperança da promessa do Senhor. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero orar pela sua vida, orar pela minha vida. Porque eu também preciso constantemente de lembrar a minha própria alma de que ela só encontra descanso em Jesus. Nós não encontramos descanso em nenhum outro lugar. Todos os outros descansos são passageiros. Mas o descanso em Jesus é eterno. Porque a nossa esperança é eterna. Lembra o que eu li o texto de Paulo? Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Diga assim, Cristo em mim, esperança da glória. Senhor, nós precisamos de estar ancorados nesse lugar. Para não estarmos, Senhor, navegando nas ondas desse mundo, à deriva, sem um rumo, sem saber se vamos chegar a bom termo, sendo levados aos perigos, Senhor, da vida sem Cristo, sem a direção do Teu Espírito. Mas nessa manhã nós precisamos, Senhor, de renovar a nossa esperança, que é a âncora da nossa alma. É firme, é segura, não é volúvel como as coisas desse mundo. Não. Essa âncora, ela é segura e firme. Ela não se parte, ela não se move. Ela nos sustenta no centro da Tua vontade, porque ela é o Senhor. Ela é o Senhor. E a nossa esperança és Tu, Jesus. E Tu, como nosso precursor, Tu entraste além do véu, levando o Teu próprio sangue, sendo o próprio sumo sacerdote, e sendo recebido pelo Pai, e recebido foste ali de tal forma que o véu do templo se rasgou. Deus deu um basta naquela separação. E hoje essa âncora pode nos manter ali desfrutando dessa presença prometida. Prometida, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa presença prometida, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui, Senhor, nessa casa, nesta manhã. E nós podemos ter o melhor e maior encontro da nossa vida nesta hora, agora. Porque sem a Tua presença, isso aqui é só uma reunião. Sem a Tua presença, o que eu estou falando é só uma preleção, é só um discurso. Sem a Tua presença, como ouvimos aqui, o que nós cantamos é só um karaoke imperfeito. Mas com a Tua presença, com a Tua presença, a nossa face vai brilhar. A nossa face vai resplandecer a Tua glória, como a face de Moisés resplandecia quando desceu daquele monte, daquele encontro. E não era um encontro como temos hoje, com o rosto descoberto. Senhor, hoje nós podemos ver o Senhor, porque o Senhor habita em nós. E Moisés ainda não tinha o Senhor habitando nele. Como disse o escritor de Hebreus no capítulo 11. Eles morreram crendo
na promessa. Eles morreram crendo, porque eles também tinham essa esperança como âncora da alma deles. Cada patriarca morreu crendo nessa esperança, nesse mistério que ainda seria revelado, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, porque prove ao Senhor algo mais excelente a nosso respeito, disse o escritor. Então hoje nós vivemos algo muito mais excelente, que é a manifestação visível e real da tua presença, porque Jesus já se manifestou na plenitude dos tempos. O Senhor já veio, o mistério revelado se revelou. Se revelou. E tu estás aqui, Jesus, tu estás aqui. E nós te adoramos. Não há outro mais importante que tu nesta casa. Não há outro mais importante que tu em todo o universo, em toda a história. Nunca houve, nunca haverá outro como tu. Exaltado seja o teu santo nome. Oh, meu irmão, minha irmã, faça a sua oração a Ele. Faça a sua oração a Ele. Diga obrigado, Jesus, porque tu foste o meu precursor. Tu entraste além do véu, tu adentraste nos céus, na minha frente, para que o caminho fosse aberto. E o caminho foi aberto, mas não é um caminho qualquer, um novo e vivo caminho. 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 Um novo e vivo caminho para a presença do Pai. Jesus, tu és o caminho de volta para o Pai. Tu és o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por ti. Porta das ovelhas tu. Caminho das ovelhas tu. Verdade das ovelhas és tu. E nós desfrutamos da tua presença. Ah, Espírito Santo, dá testemunho dele. Enquanto eu ministro, Espírito Santo, dá testemunho dele, porque eu não presto para nada, mas tu és Deus. Eu não posso falar o coração, mas tu podes. Eu não posso persuadir mentes e corações, mas tu podes. Sem argumento, sem som, até sem fala, tu podes convencer simplesmente pelo toque das tuas mãos, Senhor. Toda experiência ah, Deus, toda experiência é inegável. Toda experiência é inegável, é por isso que nós precisamos da experiência também. Intelecto, espírito, a palavra que penetra e faz divisão entre alma e espírito, juntas e medulas. Porque nós entendemos com a nossa alma, com a nossa mente, mas experimentamos com o nosso coração, com o nosso espírito. Então nós queremos desfrutar e experimentar da tua presença. Meu irmão, minha irmã, há quanto tempo você não deixa fluir o seu coração na presença dele?